Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, queridos e amados irmãos em Cristo. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição de número 3 da Escola Dominical. Hoje estaremos estudando as leis do Reino de Deus. No último domingo nós estudamos sobre as palavras marcantes de Jesus, porque as palavras de Jesus eram marcantes, porque elas eram poderosas, por causa da sua autoridade e por causa do impacto que as palavras de Jesus causavam na vida das pessoas. Hoje nós estaremos estudando sobre as leis do Reino de Deus, aquilo que Jesus deixou para nós, a fim de que possamos construir um caráter cristão, desenvolver uma vida cristã, levando o nosso testemunho, a mensagem do Evangelho, a graça restauradora de Cristo à vida das pessoas e vivendo uma vida que fala por si. Muito mais do que falar, do que expressar com palavras a beleza do Evangelho, nós expressamos também de forma muito contundente a impactar profundamente a vida das pessoas quando nos propomos a testemunhar dessa graça. Esse testemunho dessa graça é quando nós exaurimos aquilo que está dentro de nós, ou seja, o nosso viver cristão, a nossa maneira de viver. Quando nós nos comportamos como servos de Cristo, nós impactamos a vida das pessoas de maneira que elas percebem que o discurso por nós gerado, o discurso por nós expelido, o discurso por nós proclamado é aquilo que está impregnado na nossa existência, na nossa vida. Cristão não é aquele que vai para o templo, que bota a Bíblia debaixo do braço, que fala Senhor, que se veste de uma maneira que é comum. Não é nada disso. O cristão é aquele que com suas atitudes, com a sua conduta, exprime de forma vivencial, de forma prática, as leis do Reino de Deus. E que leis são essas? Bom, para entendermos um pouco, vamos fazer a leitura do livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 12. Esse é o nosso texto base para a nossa lição. E ele diz assim: Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrai-vos. Aqui fala de perseguição, aqui fala de suportar a perseguição, aqui fala de que haverá recompensa para nós que resistirmos e perseverarmos e continuarmos uma vida cristã. A lição ela começa falando de algumas palavras que são fundamentais para a nossa compreensão. Eu vou colocar para você o seguinte: a nossa lição ela trabalha em cima do Sermão do Monte. O Sermão do Monte envolve 3 capítulos do livro de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Jesus ele deixa ali um esqueleto, um arquétipo, uma forma de que nós temos que nos comportar, na verdade, não como quem quer mostrar algo, mas como alguém que foi transformado por suas palavras. Algumas das palavras que nós vamos encontrar nesse texto é sal da terra, luz do mundo, e Deus e Mamão, a bem-aventurança, né? Bem-aventuranços, os mansos, dar a outra face. Nós vamos ver Jesus falar de coisas que não são praticadas de forma comum, corriqueira na sociedade.
Jesus ele está falando de coisas que no comportamento social elas não são bem aceitas, não são bem vistas, não são bem quistas, porque Jesus fala de coisas que são consideradas no contexto social uma humilhação, uma ofensa, uma baixa autoestima ou alguma coisa desse tipo. Algumas pessoas podem entender dessa forma, mas Jesus ele é muito preciso nas suas colocações, ele é muito preciso na forma como conduz os seus ensinos, e ele é muito preciso na forma como descreve aquilo que ele espera daqueles que são cidadãos do reino dos céus, daqueles que vivem pelas leis do reino. Então ele começa a trabalhar tudo isso com as pessoas, ele começa a falar a respeito do como deve ser o reino de Deus e o cidadão do reino dos céus, e ele começa a desenvolver todo esse trabalho. A primeira coisa que a autora fala na nossa lição é a respeito da estrutura do Sermão do Monte. Ela fala que tem uma introdução aqui, né, que começa lá em Mateus 4, 25, e uma conclusão que está em Mateus 7, 28, 8, 1. Ou seja, ele vai se estender por todo o capítulo 5 e vai até o capítulo 7 e pega o primeiro versículo do capítulo 8. É um sermão extenso. Né? Salvo algum engano, se eu não estou muito enganado, é o texto mais amplo de ensino de Jesus, é o Sermão do Monte, mais amplo no contexto bíblico, claro, do texto bíblico. Estou falando aqui do texto bíblico. Envolve Jesus falando diretamente aos seus discípulos, diretamente à multidão, a respeito do comportamento do cristão, da proposta do reino, do entendimento do reino, e aí ele vai levando isso até o capítulo 7, primeiro versículo do capítulo 8, né, nessa estrutura. Então a gente encontra ali a introdução, Mateus 4, 25, e nos últimos versículos do capítulo 7, primeiro versículo do capítulo 8, encontramos a conclusão do Sermão do Monte. Nessa estrutura, né, de Mateus 5, 3 a 7, 27, é marcado como uma unidade, né, que implica que o esboço mais simples do sermão é a introdução, 4 de 23 a 5, 2, discurso, Mateus 5, de 5, 3 a 7, 27, e conclusão, Mateus 7, 28, 8, 1. Tá? Então, John Stott, ele diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. E aí tem o texto aqui: não sejam iguais a eles, disse Jesus, Mateus 6, 8. Ou seja, o reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo o conjunto de valores e padrões distintos do mundo. Jesus está chamando todos aqueles que são seus discípulos, todos aqueles que querem uma vida com Ele, que querem seguir os seus ensinos, Jesus está chamando para viver uma vida contra a cultura, ou seja, contra o comum, contra o corriqueiro. Hoje temos enfrentado um período em que as pessoas elas querem que a igreja se pareça cada vez mais com o mundo. As pessoas estão buscando diminuir a distância entre a igreja e o mundo, quando que o que Jesus propõe é exatamente o contrário. O Sermão do Monte ele tem a proposta exatamente contrária do que se quer empregar hoje. Não é? Muitas igrejas têm tomado formas e ficando cada vez mais parecida com características mais mundanas, a fim de arrebanhar um número de pessoas, a fim de atrair as pessoas por eventos, por manias, por muitas coisas, né? Muitas coisas aí, crentes VIPs, né? Aqueles crentes VIPs que participam dos eventos, que na chegada tiram fotos na porta da igreja com um painel bonito, assim como se faz nos grandes eventos cinematográficos e outras coisas. Ou seja, a igreja buscando ser cada vez mais parecida com o mundo, quando que
Na verdade, o Sermão do Monte, Cristo nos estimula a sermos contra a cultura, ou seja, sermos diferentes dos outros. Nós devemos impactar os outros e não sermos impactados pelos outros. Nós temos que ser diferentes. A nossa vida tem que ser um atrativo àqueles que vêm e para que isso aconteça, precisamos ser diferentes, porque senão seremos mais do mesmo. E Jesus, ele não está falando simplesmente de um comportamento, ele está falando de vida, de experiência pessoal, de mudança de caráter. Jesus está falando disso. Jesus não está falando de mudar o comportamento para inglês ver. Não, Jesus está falando de mudança profunda, ocorrida lá dentro do coração. Aquela mudança que transforma a sua vida, aquela que faz a sua vida diferente, em que você não se agrada mais das coisas do mundo. Realmente, meus irmãos, é muito difícil viver debaixo das leis do reino de Deus. Não é fácil, não. É realmente uma coisa muito difícil, muito dura. Você tem que abdicar de muita coisa. Eu fiquei um pouco chocado quando eu pude compreender dentro da palavra de Deus que Jesus está chamando a gente para uma novidade de vida. E quando ele fala novidade de vida, ele está chamando a gente para uma vida diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, uma vida daquilo que a gente está acostumado a ser. Então, o Sermão do Monte, ele chama a gente para nós sermos diferentes da massa. Nós somos diferentes do contexto social, nós sermos diferentes daquilo que é a cultura em que a gente está inserido. O nosso comportamento, ele deve exprimir uma maneira diferente de viver, uma maneira mais voltada para a expectativa do reino e não para a expectativa da sociedade. É claro que temos um papel fundamental dentro da sociedade, temos um papel fundamental de transformação da sociedade, mas se nós formos influenciados pela sociedade, nós não vamos mudar a sociedade, nós vamos ser mudados pela sociedade. E isso que Jesus está falando, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ou seja, a expectativa do rei é que nós influenciemos o mundo, que nós transformemos o mundo mediante a nossa atitude de fé e devoção, e não que sejamos influenciados pelo mundo e transformemos a Igreja de Jesus Cristo em mais um organismo social, mais uma entidade social, mais um grupo, né? Um grupo social, uma tribo. Jesus não está nos chamando para isso, não. Jesus está nos chamando para impactarmos a vida das pessoas. Jesus está nos chamando para sermos diferentes no nosso viver, na nossa maneira de viver. Isso não é agradável, né? Não é agradável, as pessoas não estão procurando isso, porque a maneira de viver do reino, ela é completamente distinta da maneira de viver do mundo, né? Na maneira de viver do reino não há negociata, não há acordo, não há a menor perspectiva de aceitação do modo corrupto que o sistema tem de arrebanhar as pessoas. Não tem essa menor condição, né? Somos chamados para defender esse reino diferente, esse reino que deve impactar. E esse discurso de Jesus, ele nos permite refletir com seriedade acerca das elevadas demandas do reino. Elevadas demandas do reino, irmãos, é algo que é algo muito, muito sério, muito preciso, né? E ao mesmo tempo continuar cativando o coração dos crentes, levando-os a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus, registradas em Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. É difícil você empolgar as pessoas quando você chama elas por uma vida que socialmente não é atrativa. Socialmente ela não é atrativa. Mas quando essa vida, ainda que não atrativa socialmente, quando ela é vivida dentro dos princípios e valores do reino,
que não são esses aí que estão falando, né? Esses princípios e valores do reino, quando eles são implícitos, intrínsecos em nós, nós somos capazes de ver a beleza e a profundidade do Evangelho. Jesus é muito profundo, irmãos. As suas palavras são muito profundas e a transformação que ele faz na vida da gente, quando isso ocorre de verdade em nós, é uma transformação muito profunda, muito interessante de ser vivida. Quando você, às vezes você está com todo o sistema te oprimir, com todas as pessoas vindo contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você vive, e de repente você vê Deus estender a sua mão sobre sua vida e tudo se transformar. E tudo aquilo que você imaginava ser pressão em cima de você, dor, luta, aquilo é arrefecido pela força que o Evangelho de Jesus tem, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua graça e da sua misericórdia. A igreja ela tem que aprender a se atrair pelos valores reais do reino e não aqueles valores subjetivos que a sociedade acredita serem os valores do reino. Jesus está falando de impacto, de viver ali. A igreja ela viveu nos seus primeiros anos sendo perseguida, sendo presa, sendo torturada. Acredito, irmãos, ao meu ver, ao que eu vejo hoje, que se sofrêssemos perseguição, o que faríamos? Seríamos dissolvidos? Íamos nos esconder dentro das nossas casas? Ou iríamos verdadeiramente brigar pelo nome de Jesus, pelo Evangelho? Nos deixaríamos corromper? Ou viveríamos além de Cristo? É preciso refletir isso, é preciso pensar sobre isso, é preciso entender isso. Cristo nos chamou para uma vida diferente. Né? A gente viver o reino contra a cultura, com a alegria, com a força que não é nossa, mas que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. E no uso dessa fé, dessa crença, embora sejamos seres imperfeitos, possamos impactar a vida das pessoas, elas olharem para nós e sentirem viver para Cristo é melhor que viver para o mundo. Essa é a proposta do Sermão do Monte. Jesus diz isso. Eu estou chamando vocês para uma nova vida. Uma vida que não é igual a essa que vocês estão vivendo, mas que é transferente, que é diferente, que é transcendente a esse momento terreno, a esse tempo. Esse é o discurso de Jesus no monte. Eu não chamei vocês para serem igual aos outros. Eu chamei vocês para serem diferentes. E eu tenho valores que o mundo não conhece. Eu tenho valores que o mundo despreza. E é por esses valores que eu estou chamando vocês para viver. Por esses valores que estou chamando vocês para viver. E aí, quando Jesus vai falar dos valores do reino, quando Jesus vai falar daquilo que implica a expectativa do rei em relação aos seus súditos, nós, seus discípulos, os discípulos de Jesus, Jesus fala ali das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito. Quando Jesus fala pobres de espírito, Jesus não está falando de pessoas que não têm condição financeira, que não têm bens materiais. Jesus está falando de pessoas que dependem dele, que não dependem dos seus recursos, da sua inteligência, do seu trabalho, mas que dependem totalmente de Cristo Jesus, que dependem do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Pessoas que necessitam de Cristo para viver. Você necessita de Cristo para viver? Jesus está chamando assim, Jesus está chamando pessoas que necessitam de Cristo, que necessitam de Jesus, né? Que necessitam dele, que não se fiam, que não confiam no seu intelecto, nos seus bens materiais, na sua capacidade de produzir,
mas que são pessoas que dependem de Cristo e que o seu viver serve para glorificar o nome de Jesus, para fortalecer a pregação e a palavra do Evangelho, né? Jesus, essas são bem-aventurados mansos, que herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está falando de coisas que a sociedade não vê com bons olhos, não vê. A sociedade vê o choro como fraqueza, como inferioridade, a mansidão como covardia, como subserviência, a pobreza de espírito aqui, a dependência de Jesus como alucinógeno, como um ser diminuto, um ser inferior. É assim que a sociedade vê essas que Jesus fala. Mas essas bem-aventuranças que vão do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 5, essas bem-aventuranças são as leis do reino. Essas são, né? Uma série de desafios colocados por Jesus àqueles que desejam segui-lo, deixando claro aonde deve estar a sua prioridade na vida: ser cristão. Qual a prioridade da sua vida? Qual a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida é o quê? Em que consiste a prioridade da sua vida? Qual o legado que você pretende deixar? Você está preocupado com isso? Você está preocupado em deixar um legado cristão para aqueles que te conhecem, para aqueles que vivem à sua volta, para aqueles que estão dentro da sua casa, dentro da sua família? Você tem reverberado a graça e a misericórdia de Jesus aonde você se encontra? Você tem tido uma conduta ilibada, reconhecida aonde você está? Veja que reconhecer não é exatamente concordar, tá? Mas quando você procura ter essa conduta orientado pelo Espírito, até aqueles que não gostam de você, até aqueles que discordam da sua maneira de viver, eles te respeitam, porque sabem que você realmente tem uma conduta de alguém que é fiel, que se compromete com o reino de Cristo, com o reino de Deus, com o reino de Jesus. Jesus viver o reino, ser o cidadão do reino é um desafio. É um desafio que não é bem aceito por todos. É um desafio que não é bem executado por todos. É um desafio que é para aqueles que confiam em Jesus verdadeiramente, aqueles que querem viver para Cristo, que querem viver uma vida com Cristo no seu dia a dia, que querem construir um relacionamento profundo com Cristo e quer que Cristo seja visto na sua vida, no seu proceder, na sua maneira de viver. Que as pessoas possam identificar alguém ali que verdadeiramente caminha com Jesus. E não revidar, muitas vezes no contexto da sociedade, é um sinônimo de fraqueza. Mas por que eu vou revidar se a minha justiça vem de Deus? Quem luta por mim é o Senhor. Então eu não preciso ficar revidando. Não pagueis mal por mal. Isso é difícil de compreender, difícil quando as pessoas nos fazem mal. Nós temos que orar e pedir a Deus que tire esse sentimento de revolta do nosso coração e que abra os olhos daquela pessoa que nos faz mal para que ela possa perceber que ela está sendo contrária àquilo que Deus espera que ela seja, que eu seja, que você seja, que nós sejamos. É muito difícil, é uma chamada muito difícil. Ser cristão envolve ser gentil, compreensivo, reconciliador, como Jesus se propôs a ser.
Olha só coisa difícil, ser gentil, ser compreensivo, ser reconciliador. Irmãos, reconciliador. A gente não quer botar fogo no parquinho, a gente quer amenizar, a gente quer pacificar, a gente quer reconciliar. Não somos brigões. Não somos brigões. Não somos otários também não. Não. Somos crentes em Cristo Jesus. Somos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo no início do sermão, Jesus convida todos os que querem segui-lo a serem pobres de espírito. Já expliquei isso aqui. Pobre de espírito nada mais é do que ser dependente de Jesus Cristo. E é isso que Jesus nos ensina, ser dependente dele. O sermão, ao finalizar o Sermão do Monte, Jesus ele nos adverte a fazermos as nossas escolhas de uma forma apropriada, com base nas orientações de Deus em sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para a vida. Ou seja, viver para Cristo é viver de uma maneira diferente, não é? É uma maneira contraposta à maneira que a sociedade vive. É viver nos moldes de Cristo, nos padrões de Deus, e abdicar de várias coisas na vida da gente em favor do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. Você tem que estar disposto a fazer essas escolhas, né? As escolhas que nós temos que fazer na nossa vida, elas precisam ser coerentes com o que está escrito na palavra, com o que se espera de nós, né? Não o que a sociedade espera de nós, mas o que Cristo espera de nós. É importante isso estar bem ligado na mente da gente, isso está bem concretizado na vida da gente, que o verdadeiro cristão é aquele que faz a vontade de Deus, que vive segundo a vontade de Deus e não a sua própria, né? Busca fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Eu não tenho vontade, eu não posso fazer nada na minha... Faz, claro que pode. Você só não pode viver de modo que a sua vontade seja contrária à vontade de Deus. Aí nesse momento você tem que renunciar à sua vontade. Isso aí é o que Jesus chama para fazer, é o que Jesus espera de nós, é a forma como que ele espera que a gente viva, né? E é muito difícil, né? Nem todo o que se auto-intitula cristão é cristão realmente. Devemos obedecer às leis do reino dada por Deus no Sermão do Monte. Caso contrário, Jesus dirá: não vos conheço, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, ele quer receber a gente com amor, com gratidão, não é a palavra certa, mas com amor, com alegria. Ele quer nos recompensar pela vida cristã, pelas lutas, pelas batalhas na fé, pela perseverança, e confiando no seu amor, na sua misericórdia, confiando nas suas orientações, seguindo o caminho proposto por ele. Quando nós fazemos isso, Jesus nos recebe na eternidade com amor, com misericórdia, com alegria de coração, e nos dará a recompensa devida, que eu não sei qual é, mas Deus sabe, e com certeza se vem de Deus é bom. A gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em ter uma vida agradável a Deus. E uma vida agradável a Deus não é uma vida que segue a multidão, não é uma vida que segue aquilo que é mais fácil, que usa os subterfúgios que são errados, que são contrários às orientações do Senhor, que são contrários aos padrões de Deus para alcançar benesses aqui na terra, nesse momento, nesse lugar. A vida cristã, ela é feita sim de sacrifícios, de lutas, mas nós temos a recompensa em Cristo Jesus, que já nos garantiu a salvação e a eternidade com ele. Se a prática diária não for a de dar a outra face, ser luz ou ser sal,
fora do saleiro, ou seja, se não for o fiel cumprimento das leis do reino, não seremos súditos desse reino. Se não nos dedicarmos a cumprirmos a vontade de Deus, não somos súditos de Deus. Guardar, observar e obedecer o rei do reino e suas diretrizes precisa ser o nosso ideal. Temos que estar preocupados sim em obedecer a Cristo e ter uma vida nos moldes de Deus, nos moldes do reino, uma vida que agrada a Deus e não a sociedade, e não a expectativa alheia, mas a expectativa de Deus. Temos que viver nossa vida sempre nos perguntando se o que temos feito, se o que temos vivido tem agradado a Jesus. Se Jesus se agradaria da nossa vida, da forma como vivemos a nossa vida. É isso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo.